Obter sementes é importante se você estiver planejando criar um banco de sementes ou uma plantação. Mas é claro que obter sementes é apenas metade da batalha. Depois de adquirir sementes, o próximo problema que você tem é plantá-las. Se você plantar essas sementes da maneira errada, há uma grande chance de que elas brotem da maneira errada. Como tal, para qualquer sobrevivencialista, é importante aprender a semear sementes da maneira certa. Este vídeo ajudará você a aprender a maneira certa de semear sementes. Do que se trata a semeadura? Para simplificar a resposta, este é o ato de plantar uma semente para que ela possa começar seu processo de crescimento. Como tal, a semeadura é considerado o primeiro passo no ciclo de vida de qualquer planta. A maneira mais natural de semear é com as sementes caindo da planta. Elas podem cair, ser carregadas pelo vento ou carregadas por animais que se alimentam ou vivem ao redor da planta. Mas é claro que essa abordagem natural é incrivelmente aleatória e a sobrevivência é considerada uma perspectiva de acerto ou erro, na melhor das hipóteses. Por isso, o homem desenvolveu diferentes técnicas de semeadura para garantir que todas as sementes tenham a mesma chance de crescer em seu ambiente. Antes de nos aprofundarmos nas técnicas usadas para semear sementes, é melhor dar uma olhada primeiro na importância de semear suas sementes corretamente. E caso você ainda não tenha compreendido completamente, esta parte discutirá uma por uma a importância de ter a técnica de semeadura correta. Aqui estão apenas algumas das coisas que tornam a semeadura uma habilidade tão importante para qualquer sobrevivencialista aprender. Primeiro, a semeadura fornece chances iguais para as plantas crescerem. Como dito anteriormente, os procedimentos naturais de semeadura tendem a ser aleatórios por natureza. E em termos simples, essa aleatoriedade não é boa em termos de dar às plantas a chance de crescer. As sementes que caíram em locais favoráveis em tempos favoráveis têm uma chance muito maior de sobreviver do que aquelas que não caíram. Por causa disso, apenas algumas realmente saem do estágio de semente. Com técnicas de semeadura adequadas, cada semente pode ter a chance de crescer, o que aumenta suas chances de aproveitar ao máximo suas sementes. Segundo, a semeadura garante que as sementes brotem da maneira certa. Uma das razões pelas quais as sementes não crescem como deveriam é porque amadureceram da maneira errada. Sim, existe uma coisa chamada sementes que não crescem como deveriam. Pode ser porque o solo em que são plantadas não é adequado para brotar ou porque as sementes não estão alinhadas da maneira certa. De qualquer forma, quando as sementes são germinadas da maneira errada, elas crescerão de maneira menos eficiente, se é que crescerão. Terceiro, a semeadura garante que a competição entre as plantas seja mantida no mínimo. A competição pode ser uma via de mão dupla. Por um lado, pode ajudar a produzir linhagens superiores de sementes. Por outro lado, pode levar a situações comprometedoras que podem acabar prejudicando vários organismos de uma forma enorme. Quando você está em uma situação de sobrevivência, você vai precisar de cada recurso. E a última coisa que você quer é que suas sementes e mais tarde as plantas se matem enquanto crescem. Uma técnica de semeadura bem planejada garante que suas plantas crescerão da maneira certa. E por último, quarto, a semeadura cria um ambiente propício para o crescimento das mudas. O problema com as sementes é que elas tendem a brotar apenas quando são apresentadas a um ambiente que lhes permitem brotar. Ao usar as técnicas certas na semeadura, você tem a garantia de produzir o ambiente certo para suas sementes brotarem. Quando suas sementes são apresentadas a um ambiente de vida ideal, elas têm mais probabilidade de brotar. E quando brotam, elas têm um ótimo ambiente que lhes permitirá crescer o máximo que puderem. Agora que você já sabe a importância de semear suas sementes, é hora de aprender o processo de como fazê-lo. Aqui está um guia simplificado sobre como semear sementes. Primeiro, decida se você vai semear as sementes dentro ou fora de casa. Cada técnica tem sua própria parcela de vantagens. Ao plantar suas sementes ao ar livre, você as expõe a tudo que elas precisam como ar, água e luz solar. Além disso, onde você as planta seria mais ou menos seu lugar permanente. Mas a semeadura interna também tem suas vantagens. Por um lado, é a melhor opção se as condições climáticas não estiverem nem perto do ideal. Por exemplo, tempo tempestuoso ou frio. Além disso, optar por técnicas de semeadura interna é ideal para plantas que são notórias por sua sensibilidade. Segundo, prepare seu solo.
Isso é importante para técnicas de cultivo interno e externo. O máximo possível, o solo deve ser arado antes do plantio. Isso amolece o solo para as raízes crescerem, permite a drenagem adequada da água e fornece passagens de ar no subsolo. Você pode fazer isso com a ajuda de ferramentas simples de jardinagem, como uma espátula. Como uma etapa opcional, você também pode adicionar fertilizantes, embora pessoalmente recomendo usar fertilizante orgânico, para que suas plantas tenham uma fonte de nutrição. Terceiro, plante suas sementes. A maneira correta de plantar suas sementes varia de planta para planta, mas algumas dessas sementes têm necessidades muito particulares para a semeadura. Certifique-se de conhecer suas sementes antes de plantá-las. Quanto às etapas gerais, aqui estão apenas algumas delas. Enterre suas sementes com o lado da raiz para baixo. Plantá-las de qualquer outra forma fará com que cresçam de forma invertida e custará energia para corrigi-la. O próximo passo é enterrá-las o suficiente. Se enterrar elas muito rasa, elas podem ser levadas pelo vento. Se você enterrar muito fundo, você reduz suas chances de sobreviver. E por último, quarto, monitore seu crescimento. O cuidado não para após a semeadura. Você tem que cuidar de suas plantas o tempo todo. Você deve regá-las corretamente, certificar-se de que elas sejam expostas à luz suficiente, certificar-se de que nenhuma erva daninha ou praga esteja interferindo em suas plantas e verificar se elas estão crescendo como deveriam. A maneira como você cuida delas a partir de agora tem um grande impacto em seu bem-estar a longo prazo. E lembre-se, esteja sempre preparado.